Bem-vindos ao Tranquilamente, um espaço que nós vamos conversar de uma maneira leve e profunda sobre comportamento, emoções e bem-estar. Eu sou Adriana de Oliveira, sou psicóloga, doutora em ciência do comportamento e ao longo dos episódios nós vamos estar explorando juntos temas que fazem parte do nosso dia a dia, desde os desafios emocionais que nós precisamos lidar até as estratégias para a gente poder viver com mais equilíbrio e tranquilidade. E hoje eu quero conversar com vocês sobre luto não legitimado. O que é luto não legitimado, né? Eu vou começar do início para chegar aqui, tá? Vamos começar rapidamente falando então o que é luto. O luto, gente, ele é uma resposta natural que vai surgir após uma perda significativa. Então, todos nós, quando temos uma perda e a gente entende essa perda como uma perda significativa, é como se naquele momento a gente fosse entrar num processo de cura. O processo de cura é o luto. O corpo está tendo uma resposta que é natural frente àquela dor e a partir disso a gente vai ver um conjunto de respostas que vão acontecendo de maneira para ajudar nós, né, enquanto seres humanos, a processar essa dor, a processar essas emoções. O que a gente vê no luto? É muito comum quando uma pessoa entra num estado de luto, ela vai apresentar então um conjunto de comportamentos que vai fazer a gente entender isso como luto. Então, o que é esperado de uma pessoa enlutada? É esperado que ela se sinta triste, é esperado que ela tenha raiva, ela vai se sentir culpada muitas vezes. Vão ter pessoas que vivenciam um estado de ansiedade. Que mundo é esse sem essa pessoa? Que mundo é esse agora sem esse meu emprego? Isso provoca alteração de sono, alteração de apetite. Muitas pessoas enlutadas entram em processos de isolamento, começam a não querer estar com amigos, começam a querer estar mais sozinhas. Tem dificuldade de concentração, então normalmente quando a pessoa está em luto, a produtividade dela vai cair, vai lá para baixo. E uma das coisas que vai acontecer no luto, que os pacientes relatam e que relatam com muito incômodo isso, são os pensamentos intrusivos. Então, pensamentos intrusivos são pensamentos muito presentes dentro do luto. O que significa? Que eu estou no meio do meu trabalho, eu estou fazendo um relatório e eu lembro que eu perdi meu pai, eu lembro da cena, eu lembro o que ele me disse sobre aquilo e aqueles pensamentos me invadem, eles interrompem tudo que eu estou fazendo e naquele momento que esses pensamentos acontecem, normalmente todas as emoções associadas vão vir. Então, a pessoa enlutada é muito comum o relato dela desse andar nos altos e baixos, ok? Então, ora ela tá bem, ora ela não tá bem. E às vezes esses estados emocionais se alteram ao longo do dia. Por que ao longo do dia? Por causa dos pensamentos intrusivos. Quando eles vêm, a coisa desanda. Quando a gente olha para os sintomas do luto, eles se parecem muito com os sintomas da depressão. Não é incomum pessoas serem diagnosticadas erradas, receberem diagnósticos de depressão, sendo que essa pessoa está num processo de luto, ok? Então isso vai acontecer. Por que é importante a gente diferenciar as duas coisas? Principalmente em termos de como que eu trabalho isso. Então, a depressão, eu estou muito mais discutindo muitas vezes sentido de vida, valores, que vida que faz sentido eu ter. Eu tô muito mais no processo, às vezes, na depressão, de tentar ajudar o paciente a construir uma nova vida, porque aquele personagem que ele vive não tá fazendo sentido, enquanto no luto, eu tô processando com essa pessoa uma perda e eu falo muito sobre isso. Então, quando eu pego um paciente que ele está enlutado, você precisa se preparar, porque você vai conversar sobre aquilo muitas sessões. Vai ser uma sessão, vai ser 2, vai ser 3, vai ser 4, vai ser um ano, né? Dependendo da situação, isso vai acontecer. Às vezes vai ser 2, às vezes vai ser 3. Vai depender do tipo de luto que a gente está falando. Agora, olha só, se o luto é um processo natural, por que a gente precisa falar sobre ele, né? Por que a gente precisa discuti-lo? Porque muitas vezes essa resposta que era para ser natural, às vezes ela é impedida. E é exatamente sobre isso que eu quero de fato conversar com você hoje. Olha só, quando eu tenho uma perda significativa, mas que a sociedade não avalia como uma perda significativa, o meu sofrimento ele passa a ser questionado naquele momento, ok? Quando
eu passo por uma situação e eu tô sofrendo por aquilo, às vezes eu não consigo nem entender exatamente por que eu tô sofrendo, e eu tô com todos esses sintomas de tristeza, de ruminação de pensamentos, de ansiedade, de falta de sono, de uma angústia que não passa e não passa. E eu tô nesse sofrimento e eu não posso falar sobre ele, e eu não posso conversar sobre ele, porque esse sofrimento não é legítimo. Normalmente isso vai acontecer, a gente começa a esconder o sofrimento até de nós. A gente começa a esconder de nós mesmos que nós estamos sofrendo. Quando eu tenho um luto não legitimado, eu estou falando sobre um tipo de luto que a sociedade, de alguma maneira, não vai aceitar aquilo como luto. Deixa eu te dar alguns exemplos disso. Se eu te falar que eu perdi a minha mãe, todos vocês vão entender eu entrar num processo de luto. Ninguém vai me questionar eu estar num processo de luto. Se eu te falar que eu, sei lá, perdi o meu trabalho e eu preciso dele para sustentar minha família, e eu tô mal e eu tô triste por causa disso, ninguém vai me questionar por causa disso. Nós temos uma tendência de nos solidarizarmos com isso quando a gente vê uma pessoa enlutada. Mas e se eu estiver chorando e se eu estiver num luto porque eu terminei um namoro? Aí não. Olha só, a pessoa que vem para um divórcio, por exemplo, muitas vezes não aceitam o sofrimento dela. Não, mas você quis se divorciar? Como assim você está sofrendo? Você não pode sofrer. Você não quis terminar o namoro? Mas você não quis terminar esse casamento? Mas agora você está sofrendo por quê? Só que a verdade é que aquilo é uma perda significativa. Imagina, tem 5 anos que eu tô com aquela pessoa, tem 10 anos que eu tô com aquela pessoa. Eu perco algo. E aí existe, então esse é um dos exemplos, né? Término de relacionamento, a pessoa que normalmente termina, a gente proíbe ela de sofrer. Não pode sofrer, você terminou. Você quer ver um outro luto que acontece, que a gente não fala disso? É até, talvez, jogar gasolina numa fogueira falar um negócio desse. Mas você quer ver processos de luto que as pessoas passam e a gente não conversa sobre isso? Casamento. Ah, mas eu tô feliz porque eu tô casando. Mas muitas pessoas entram no estado de luto. Uai, como assim entram no estado de luto? Gente, a vida mudou. A verdade é que os ciclos da nossa vida, e nós temos muitos ciclos ao longo da nossa vida, toda mudança de ciclo é uma pequena morte que você vive. Toda mudança de ciclo é um luto do que você vai precisar viver. Para você entrar num casamento, você abre mão de uma vida de solteiro. Para você entrar numa maternidade, você abre mão de uma vida com pouca preocupação. Olha só, quando a gente vai mudando de ciclos, a verdade é que nós vamos vivendo lutos. Nós vamos vivendo perdas e muitas vezes a gente nem olha para isso desse jeito, porque a gente não tem muita legitimidade para sofrer. Então, uma mulher que tem um filho, ela não pode sofrer porque ela preferia a vida dela sem o filho. Sendo que, de fato, aquela vida sem filho, ela morre para essa vida nova que essa pessoa está tendo. Você quer ver um luto que agora a gente começa a aceitar ele um pouco mais, mas ele sempre foi considerado um luto não legitimado? A perda de animais. Agora a gente começa a mudar a nossa relação com os pets, então a gente começa a ter muito mais proximidade desses animais. Só que há um tempo atrás os animais eram criados lá no quintal e tal, e mesmo assim, normalmente quem não tem animal, se você estiver sofrendo porque o seu cachorro morreu, se você estiver sofrendo porque o seu gato morreu, esse não é um luto legitimado. Olha só, eu atendi uma menina, uma adolescente, um tempo atrás, ela veio para terapia, e quando ela veio para terapia, a irmã dela que trouxe, a irmã que cuidava dela, ela vem com uma queixa inicial que ela tá muito desanimada. Essa foi a fala. Fulana tá muito desanimada. E ela começa a vir pra terapia e tal, né? Eu começo a conhecer ela um pouco mais. E ela começa a me contar um pouquinho da história dela. E ela vai me contar um pouco da trajetória dela. Ela morava com os pais se divorciaram. Ela foi morar com a mãe. Essa mãe não conseguiu, e tal, viver a adolescência. Essa mãe começou a não conseguir bancar essa filha. Essa menina, essa minha paciente, vai morar com a irmã,
ok? Então vai morar com a irmã, e essa mãe vai e tal, e essa menina vai morar com a irmã. Quando ela vai morar com a irmã tem alergia aos gatos dela. Então ela leva os gatos, a irmã tem alergia. A irmã vira e fala, ou é você, ou são os seus gatos. Seus gatos precisam sair daqui. E aí nisso ela precisa doar os gatos dela, ok? Nesse processo que ela doa, um irmão decide ficar. Então ela dá esse gato para o irmão, então ela vai conseguir manter contato com esses gatos de alguma medida. E nisso um gato foge e um gato morre. E ela está desanimada. Ela não está desanimada, ela está o quê? Ela está em luto. Quando ela me contou essa história, eu lembro que eu cheguei em casa e eu fiquei pensando nisso. O que aconteceria, por exemplo, eu casada, minha esposa fala, eu tenho alergia a pelo de cachorro. Eu ia falar, o problema é seu. Imagina doar um animal. Olha só, hoje quando a gente fala dessa relação, a gente está falando de uma relação de muito afeto. Significa que quando eu perco, essa perda é muito significativa. Deixa eu te falar de um outro luto não reconhecido e que talvez na atualidade é o luto que a gente precise mais olhar para ele, tá? É o luto do conhecido que é desconhecido. O que eu quero dizer com isso? Hoje, exatamente hoje, no dia 5 de novembro, fazem 3 anos que a Marília Mendonça morreu. Você lembra do dia que a Marília Mendonça morreu? Eu estava atendendo em casa, quando eu vi a notícia, tarde, final da tarde, eu acho. E eu corri, eu lembro que eu peguei meu celular, mandei a mensagem para minha esposa. Falei, amor, parece que a Marília Mendonça morreu. E aquilo, ali começou a nossa noite, aquele dia. Chegou em casa, a gente conversou sobre quem? Conversamos sobre a Marília Mendonça. Meu Deus, muito nova, como que ela morre, e não sei o que, e papapá, papapá, papapá. Fomos dormir. Quando foi de madrugada, a gente acordou. Eu acordei, minha esposa estava acordada, eu levantei. Aí vim pra sala. Falei, o que foi? Ela falou, eu não sei, não consegui dormir. Ela falou, não sei o que aconteceu. Eu falei, eu sei o que aconteceu. Ela falou, o quê? Eu falei, a Marília Mendonça morreu. Mas como que eu posso entrar no luto de uma pessoa e viver como uma perda significativa, uma pessoa que eu não conheço, que eu não convivo? E aí essa é a grande coisa das redes sociais, né? Essa é a grande questão da internet. Porque eu não conheço, mas eu conheço. A Marília Mendonça pode não me conhecer, mas eu conheço ela, a casa dela, o irmão dela, a mãe dela, o filho dela, as amigas dela, os amigos dela, eu conheço as viagens dela, eu conheço que ela está fazendo uma dieta. Através das redes sociais hoje, nós passamos a ter relacionamento com pessoas que nós não conhecemos. E muitas vezes, quando vem a morte dessas pessoas, a gente entra num luto. Só que é um luto que não é validado, ele não é reconhecido. Não é legítimo você sofrer por uma pessoa que você não conhece. E aí a gente esconde essa dor, esse sofrimento. Deixa eu te dar um outro exemplo disso aqui, Paulo Gustavo. O Paulo Gustavo também, esse ano fez 3 anos que ele morreu. Gente, na semana que o Paulo Gustavo morreu, todos, sem exceção, todos os meus pacientes falaram sobre o Paulo Gustavo. Todos falaram sobre o Paulo Gustavo. Todos, eu conhecia pessoas que seguiam, que gostavam muito dele. Eu não sei se você percebeu isso, mas era um luto. As pessoas entraram no luto. Mas como que eu entro num luto a ponto de eu ter pensamentos intrusivos, eu tô me sentindo triste por uma pessoa que eu não conheço? O ponto não é conhecer ou não. O ponto é o quanto que aquela perda é significativa. Quando nós não autorizamos as pessoas a sofrerem, o que vai acontecer é que nós vamos reprimir essas emoções. Então eu tô sofrendo, eu tô chateada que a Marília Mendonça morreu, eu tô sem dormir direito porque o Paulo Gustavo morreu, né, no auge ali do Covid. Eu não posso verbalizar isso porque as pessoas não aceitam você falar isso, eu não posso verbalizar. Isso pode me gerar vergonha, ok? Então, falar sobre uma coisa que todo mundo acha idiota, que nós achamos, que as pessoas acham idiota, vai nos produzir vergonha. Olha só. Eu não ter legitimidade vai fazer com que eu tenha dificuldade nessa expressão emocional. E aí eu tô falando sobre isso aqui, mas você quer ver uma das coisas que pode ser um luto não reconhecido? A perda pelo suicídio.
Quando acontece uma morte por suicídio, como o suicídio ainda é muito tabu, é comum você criar segredos em torno daquilo e aí você não pode falar abertamente sobre aquilo. Você não conversa sobre aquilo. E aí, ao não falar sobre aquilo, nós não processamos essas emoções. E ao não processarmos essas emoções, a gente vai colecionando dores e sofrimentos ao longo da nossa vida. Ok? Então, a gente vai carregando uma série de perdas que a gente vai tendo ao longo da vida e que a gente não vai processando adequadamente. Então, às vezes, as perdas significativas grandes, né? Pai, mãe, irmão, essas mortes que acontecem, amigos. E às vezes essas perdas meio sutis, que a gente nem considera muito, que é a perda do corpo da mulher depois de uma maternidade, é a perda da vida de solteiro, da vida de casal, solteiros ali com a chegada dos filhos. Esses momentos de mudanças de ciclo são momentos de luto que a gente vai viver. E às vezes não vivê-lo, e aí aqui que entra o grande problema, que é o quê? O que vai acontecendo quando eu vou tendo essa série de emoções e eu não vou processando essas emoções, ok? Quando eu começo a colecionar muita dor e sofrimento porque eu não estou processando essas emoções como eu devo, porque socialmente eu não posso expressar o meu luto porque ele é não legitimado, o que nós sabemos sobre isso? Qual que é o resultado disso? Os estudos hoje na área de psicologia vão mostrar que lutos não resolvidos vão aumentar em muito a chance de você desenvolver depressão e ansiedade na sua vida. Pessoas que colecionam dores, colecionam perdas que elas nunca lidaram e nunca trataram, normalmente colecionam culpas, arrependimentos. Devia ter feito mais naquilo, devia ter conseguido fazer aquilo ali diferente, devia ter tido aquele último encontro de uma outra forma. Se eu começo a carregar muitas culpas na minha vida, o que nós sabemos que vai acontecer? Isso vai afetar a sua autoestima, ok? Quanto mais culpa a gente carrega, a tendência é pior que a gente se enxergue. Tudo bem? Uma outra coisa que aparece em alguns estudos sobre luto é que quando esses lutos não são legitimados, ou seja, eu começo a não poder viver e eu começo a colecionar essas dores, o que os estudos mostram é que essas pessoas começam a apresentar maior desregulação emocional. Olha que interessante, gente. O que a gente está dizendo é que a importância de, uma vez que eu tenho uma perda, que para mim é uma perda significativa, eu preciso achar um caminho para que eu consiga processar aquela perda de alguma maneira. O fato é que, e aí isso aparece quase no nosso dia a dia, né? Eu estava na aula de inglês um pouco antes de vir para cá, e conversando, conversa vai, conversa vem, a professora começou a nos contar que ela teve uma cobra, ela tinha uma cobra de estimação, e aí como eu sou curiosa, eu comecei a perguntar sobre a cobra, como que era, dava trabalho, o que a cobra comia, não sei o que, você fazia cafuné na cobra, e papapá, você ficou quanto tempo com a cobra? Ela criou a cobra por 10 anos, 10 anos. E ela contando tudo isso e tal, não sei o que, não. E ela falou, ela faleceu. Quando ela falou, ela faleceu, o olho dela encheu de lágrima. Eu falei, nossa, eu sinto muito pela sua perda. Adriana, mas ela perdeu uma cobra. Pois é, mas a cobra foi para ela uma perda significativa. Sabe o que ela falou pra gente? Ela falou, naqueles 10 anos, a cobra foi minha amiga. Ela era minha amiga. Eu conversava com a cobra. Quem tem animal sabe disso aqui. Olha só, para todo mundo é uma idiotice. Mas quando eu entro numa perda, sempre que a gente entrar numa perda e essa perda, ela for uma perda muito significativa, nesse momento, gente, nós caímos num vazio. Olha só o que acontece. Eu tenho um mundo planejado. O que vai ser o seu dia de amanhã? Você sabe mais ou menos o que vai ser o seu dia de amanhã. Muitos de vocês provavelmente já estão pensando no final do ano. Onde que vocês vão passar o Natal? Vai viajar? Não vai viajar? A gente vai passar o Ano Novo aonde? Né? Quem tem filho já está calculando. Vai estudar em qual escola ano que vem essa criança? A nossa vida, a gente faz essa vida nesse imaginário do que está por vir. Quando eu tenho uma perda significativa, por que eu entro no vazio?
porque todo o meu imaginário cai. Porque hoje, quando eu olho para a minha vida, o que eu vejo na minha vida? Eu vejo meus irmãos, eu vejo a minha esposa, eu vejo os meus animais, eu vejo os meus pacientes, eu vejo... A minha vida hoje, eu enxergo ela nesses pequenos passos das próximas semanas, do planejamento que eu vou tendo da minha vida. Qualquer elemento desse que sai da minha vida vai ser um elemento que vai fazer com que toda essa minha imagem de futuro caia por terra. A pessoa não aguenta mais casamento, tá com problema com casamento, quer se divorciar, vem para um divórcio, toma coragem e se divorcia. Quando essa pessoa se divorcia, ela cai no vazio. Sabe por quê? Porque tudo bem, estava ruim, mas essa pessoa muitas vezes não ainda tem uma visão de futuro do que é a vida dela sem aquele outro. E por isso que esse vazio aparece. Como que a gente sai dele, né? E aí eu quero caminhar para o final aqui com vocês hoje. Como que a gente trabalha com luto não reconhecido? E a primeira coisa é que, se você for psicólogo, você precisa estar muito atento para não ficar dentro dos padrões sociais do que pode sofrer, o que não pode sofrer. Esses dias uma paciente minha tá num luto, perdeu uma pessoa muito importante para ela, e ela falou assim: eu não tô sofrendo e todo mundo quer que eu esteja sofrendo. Eu falei: você não está sofrendo porque você está há 1 ano sofrendo. Eu falei: o que aconteceu com você é que você viveu um luto antecipatório. Então você vive o luto em vida. Não é banal, olha só, eu não olho para a pessoa e porque ela tá me dizendo uma coisa que é diferente do que todo mundo tá dizendo, eu vou taxar aquilo como certo, como errado. No caso dela, ela viveu um luto antecipatório. Isso pode acontecer. Às vezes o cliente fala assim: eu tô sofrendo por isso, mas eu sei que é besteira. Besteira por quê? Se isso está doendo, vamos olhar para isso, vamos ver isso. O ponto é que, de maneira geral, nós temos uma ideia muito maluca de como a gente lida com a emoção. E como que a gente aprendeu a lidar com a emoção? Uma das maneiras que nós consideramos mais eficaz é: vamos ignorá-la. Então, se eu tô numa semana ruim, eu não quero ir pro meu terapeuta porque eu não quero falar sobre aquilo. Eu quero ignorar o que eu estou sentindo. De maneira geral, muitos de nós lidamos com as nossas emoções ignorando elas. A gente vai ver TV, a gente vai se distrair, a gente vai beber, a gente vai sair com os amigos. É difícil a gente parar: deixa eu sofrer aqui. Quem para sofrer? Já parou? Não, agora esse momento eu vou parar aqui só para sofrer. A gente não faz isso, a gente se esquiva, a gente se esquiva, a gente se esquiva. E como que eu processo a emoção? Eu preciso olhar para ela. Como que eu processo a emoção? Eu preciso senti-la, não existe outro caminho. O que isso significa na prática? Para eu começar a viver a emoção desse luto muitas vezes não reconhecido, eu tenho que reconhecer que aquela dor existe. Eu tenho que validar aquela dor. Eu tenho que me dar direito a sofrer. Às vezes você precisa dar direito ao seu paciente sofrer. Falar: não, aqui você pode sofrer, aqui é o lugar para você sofrer. Eu lembro um caso que eu acompanhei. Ela estava grávida e ela perdeu o bebê. Estava de 8 meses quando ela teve, a filha dela faleceu. E ela teve que fazer cesárea, teve que tirar a criança, aquela coisa toda. Quando ela chegou na terapia, ela estava sofrendo muito. Aquela menina tinha sido muito desejada, já tinha nome, já tinha até faculdade, gente, assim. Era o sonho da vida dela ter uma menina. E sabe aquela coisa totalmente fantasiada, sonhada e tal? E vem a morte. Quando isso aconteceu, e aí fica um tempo e ela vem para terapia. Quando ela vem para terapia, na primeira sessão ela fala e ela chora muito, me contando a história da perda e tal. E eu, basicamente, o que eu fiz foi ouvir. Eu ouvi, ela chorou muito, nem consegui falar nada. Falei uma coisinha ou outra ali, no momento ou outro. Quando terminou a sessão, ela virou para mim e falou assim: nossa, foi muito bom. E eu pensei: nossa, eu não fiz nada. Eu só ouvi, não que seja só, né, mas eu só ouvi. E ela virou para mim e falou assim: sabe o que é? A minha família acha que, como foi um aborto, como foi um feto que eu perdi, 4 meses é tempo suficiente de eu sofrer. Quem disse que 4 meses é tempo suficiente de eu sofrer? Quem disse que essa perda não foi uma perda significativa? Eu costumo dizer que quando um pai perde um filho, ele não perde um filho, ela não perdeu um bebê.
um feto de 8 meses. Ela não perdeu um feto de 8 meses. Ela perdeu uma vida inteira daquela criança que ela já tinha fantasiado. Quando o pai enterra uma criança de 5 anos, ele não perdeu os 5 anos que ele viveu. Ele perdeu os 5 anos que ele viveu, mas os 80 anos que ele teria. E a gente entra nesse vazio. Como que eu começo a lidar com as minhas emoções? O primeiro passo para você lidar com qualquer uma das suas emoções é reconhecer que você está sentindo e se dar ao direito de sentir. Pode não fazer sentido para mim nesse momento, gostaria de estar sentindo outra coisa, gostaria de ter outra emoção, mas nesse momento eu estou sentindo isso. É isso. Ah, é porque a cobra morreu? Estou sofrendo porque a cobra morreu. Ah, é porque eu estava ficando um mês com a pessoa e eu achei que agora ia dar namoro e não deu? Ok, e é por isso que eu estou sofrendo nesse momento. A gente precisa reconhecer e validar esse direito. Se você é um psicólogo, uma das coisas que eu sempre procuro trabalhar no luto é fazer uma psicoeducação. Eu explico um pouco para o paciente o que ele pode esperar dessa fase. Vai ser um período difícil, é um período de altos e baixos. Tem dia que você vai estar bem, tem dia que você não vai estar bem. Às vezes você vai estar bem de manhã, às vezes você não vai estar bem à noite. Vão vir pensamentos intrusivos. É importante falar sobre isso. Vai ter momentos que você vai chorar. Chora se você sentir vontade. Vai ter momentos que você vai lembrar. Lembre, fale, converse sobre aquilo. Eu explico para ele entender que essa volatilidade que ele vai viver emocional faz parte de um processo natural. Como um corpo que está cicatrizando uma ferida, é um processo para ajudar a cicatrizar aquela perda que a gente teve. Então, eu sempre trabalho com psicoeducação. Uma outra coisa que precisa ser feito nesse momento, né? Às vezes, quando a gente tem uma perda, a gente não quer falar sobre isso. Eu não quero falar sobre isso. E a gente precisa entender que processar significa sim falar sobre isso. Eu já tive uma cachorrinha, Sara, já até falei dela aqui um tempo. Sara faleceu, ela estava com 9 anos quando ela faleceu. E eu decidi que eu não ia pegar cachorro. Eu tentei não falar sobre o assunto, porque toda vez que eu falava que ela tinha morrido, eu chorava. Aí passa aqueles 15 primeiros dias ali que todo mundo te pergunta isso, né? Passou 6 meses, e aí, Adriana, você vai pegar cachorro? Eu falei, não quero pegar cachorro dá muito trabalho, você se apega, não sei o que, não. Passaram-se 3 anos, eu lembro exatamente isso, passaram-se 3 anos, eu estava viajando, estava em Vitória, numa conversa de uma mesa, e começaram a se falar sobre cachorro, e começaram a me perguntar, você já teve cachorro, né? E eu comecei a falar, quando eu comecei a falar, eu comecei a chorar. Aí quando eu comecei a chorar, sabe o que eu me dei conta naquele momento? Que eu não tinha processado aquele luto. Que aquela ainda era uma perda que me doía muito. Sem sacanagem, talvez hoje está sendo uma das primeiras vezes que eu falo dela sem chorar. O que significa dizer? Que você não lembra, que você não gosta, que você esqueceu? Não, não é isso. Eu fico até emocionada. Vai estar sempre na minha vida. Mas aquela emoção, ela vai sendo processada. Às vezes a pessoa perde, ela fala, eu não quero falar sobre isso. Você não quer falar sobre isso por quê? E eu ouço muito isso. Porque se eu falar sobre isso eu vou chorar. Então é porque você ainda está precisando chorar sobre isso. Então fale sobre isso. Chore sobre isso. Sinta sobre isso. Imagina que você está lavando uma roupa na mão. Ninguém faz mais isso. Você tem que esfregar e aquilo faz uma vez e aquilo faz 2. É a vaca que rumina antes de comer. Então ela mastiga e ela rumina e ela rumina e ela rumina até que chega um momento que ela consegue fazer essa digestão. Emocionalmente é um pouco desse processo que a gente vivencia no luto, ok? Uma das coisas também que pode ajudar muito no processo de luto, principalmente nesses lutos não reconhecidos, é você ajudar essa pessoa a criar um ritual simbólico de encerramento daquele processo. Não é à toa que nós temos velório. É importante o velório. É importante você ter aquele momento de famílias reunidas, de amigos reunidos, que você ora junto, que você canta junto. Aquele rito é um rito que marca aquela pessoa estava na minha vida viva e essa pessoa não está mais na minha vida. Às vezes, quando a gente compromete os ritos, a gente fica com essas gestaltes abertas, como diriam os gestaltistas.
Então, eu vou abrindo abas de sofrimento na minha vida e elas nunca vão fechando. Então, uma maneira de você fazer isso é você trabalhar isso de maneira simbólica. Eu lembro um caso que eu acompanhei, ela tinha perdido um filho, ela tinha perdido 2 filhos. Ela tinha 3 filhos e tinha perdido 2. Um ela perdeu 2 meses depois que nasceu, e o outro ela perdeu 1 semana depois que nasceu. Nesse que ela perdeu 1 semana depois que nasceu, ela não quis ver. Então ela não foi pro enterro, nada aconteceu. Quando ela chega na terapia, um dos sonhos que ela tem repetitivos é desse filho vivo, do bebezinho era muito doido isso. Ela sonhava muito com esse bebê vivo e ela matava o bebê. Bebê vivo, ela matava o bebê. O que foi uma coisa que começou a trabalhar? A gente precisa trabalhar o rito da morte. Precisa entender que morreu, precisa finalizar. Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai construir isso? Mas às vezes a gente precisa fazer uma construção, quando principalmente esses lutos não reconhecidos, a gente vai fazer uma construção que vai se dar assim num campo mais simbólico, ok? A verdade, gente, é que tudo acaba. Tudo acaba. Tudo. Tudo o quê? Absolutamente tudo. Uma pessoa que está casada há 50 anos, conversa com ela. Ela já teve 50 casamentos diferentes. A pessoa que ela casa não é a pessoa que ela está 5 anos depois, e não é a pessoa que ela está 10 anos depois, e não é a pessoa que ela está 15 anos depois. O que significa? Significa que tudo acaba. Significa que tudo passa. Só que a verdade é que na prática nós não estamos preparados para isso. Nós detestamos perder. A perda, ela nos leva para um lugar que a gente teme muito, que é o lugar da insegurança, que é o lugar desse mundo que muda muito rápido, e eu me vejo no lugar, todo mundo que vivencia um luto vai se ver no lugar do eu não tenho controle, eu não tenho controle da vida, eu não tenho controle do que está acontecendo. E isso por si só já nos leva para uma ansiedade, já nos leva para uma angústia. A gente nunca está preparado para perder, mas o que a gente faz? A gente precisa aprender a processar a perda quando ela acontece. Principalmente quando a gente fala de lutos não legitimados. Ok?